Oi, turma, tudo bem? Agora que vocês já realizaram aí as atividades do dia, eu vou passar corrigindo com vocês as respostas aí dessa interpretação de texto, né? Então, primeiro vocês viram o quê? Que aqui a gente está revendo, na verdade, porque a gente já viu sobre o gênero textual de carta, né? Então, o que é uma carta? É quando eu escrevo algo para alguém, né? Então, eu coloco a data, coloco para quem essa carta está sendo interessada, escrevo o que eu quero dizer para esta pessoa especificamente, tá? Depois assino embaixo. Então, aqui vamos ver, ó. Que ele colocou o endereço, ó, 13 Chaminés, Campo das Urtigas, dia 15, névoa feira. Então, aqui a gente já vê que é um mundo da fantasia, né? Com palavras diferentes, endereços diferentes, né? Então, ó, caro tio macabro, MC Cabro. Você sempre me disse que, se eu estivesse encrencado, deverias te procurar. Tá vendo? Quando dá um ponto final, eu paro e aí agora eu vou começar de novo, ó. Pois é, estou com um problemaço. Ajude-me. Então, ó, ele enfatiza essa palavra aqui, ajude-me. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dar ênfase a isso. Ele está querendo que a pessoa que está lendo presta bastante atenção nesse pedido de ajuda, tá? Minha bruxa não quer ser bruxa. Ela se recusa a gargalhar como bruxa. Não quer montar em vassouras. Não usa pernas de sapo, olhos de salamandra, asas de morcego em nossas poções. E não quer saber de assustar as crianças. Só pensa em fazer compras, assistir TV e fazer amizades com não bruxos. O que eu devo fazer? Seu sobrinho, ronronroso Seramago, de Bragança B. PS. O que é esse PS? É uma observação que ele esqueceu de colocar aqui na carta, tá? Então, ele escreve PS para colocar essa observação. Ó. O nome dela é Hilda Bruxilda, apelido HB. Então, vamos entender do que é essa carta. Essa carta é de um sobrinho do sobrinho aqui do tio MC Abro, né? Do Ronroso, que é um pedido de ajuda. O que ele tá pedindo ajuda para o tio dele? Tá pedindo ajuda porque a bruxa dele não quer saber de ser bruxa. Ela não quer fazer coisas que uma bruxa faz, né? O que ele tá falando? Ela só quer saber de assistir TV, fazer compras, fazer amizade com pessoas que não são bruxas. E ele tá perguntando aí, né, pro tio dele o que ele deve fazer em relação a isso, tá? Então, agora vamos para a interpretação de texto. Interpretação de texto, atividade oral e escrita, quer dizer, é a atividade que a gente vai conversar e escrever, tá? Então, ó, quem é o ronroroso, tá? Então, aqui ele tá falando, é o gato de uma bruxa e sobrinho de MC Abro. Como que eu sei que esta carta aqui a gente sabe, né, que é o sobrinho do MC Cabro? Aqui tá falando, né, seu sobrinho ronronroso. Como que a gente sabe que é um gato que tá escrevendo? Olha a fotinha dele aqui, ó, com as mãozinhas assim, ó, ele tá com uma cara de o que eu devo fazer, né? Então, dar a entender que este aqui é o ronronroso, tá? Que está escrevendo para o MC Cabro. Então, por isso esta resposta aqui, tá? É um gato de uma bruxa e o sobrinho do MC Abro. Ah, eu só coloquei o sobrinho do MC Abro. Tudo bem, pode deixar, não tem problema, complementa, tá? 2. Com quem ele se comunicou, ou seja, para quem que ele escreveu a carta. Então, lá na carta, a gente vê que ela está endereçada, ó, caro tio MC Abro, tá? Então, aqui, ó, é para o tio dele que ele está escrevendo. E essa vai ser a resposta aqui da 2, com quem ele se comunicou, com o tio MC Abro. 3.
Qual é o problemaço enfrentado por Ronroso? Então, é aquilo que a gente conversou. Por que ele está pedindo ajuda? Porque a bruxa, que é a dona dele, não quer fazer coisas de bruxa, tá? Então, aqui, se você colocou, porque a bruxa dele não quer mais ser bruxa, porque a bruxa não quer fazer coisas de bruxa, tá? Qualquer coisa nesse sentido tá certo, tá? Porque que ele coloca, a bruxa a quem ele deve servir não quer mais ser bruxa, né? Ou se você colocou, a bruxa dele só queria saber de assistir televisão, tá tudo certo. Tudo que for nesse sentido da bruxa não querer ser bruxa, fazer outras coisas que não são de bruxas, tá certo aqui, tá? 4. A mensagem principal é o assunto da carta. Qual é o assunto desta carta? Então, a mensagem principal, o que é? Qual é o objetivo dessa carta? Por que ele está escrevendo essa carta? Qual é o problema, a causa dele estar escrevendo essa carta, tá? Então, aqui, o que ele quer? Ele quer pedir socorro ao tio dele, né? Então, ele quer pedir um conselho sobre o que fazer com a bruxa, sobre como agir. Então, esse é o assunto, tá? Pedir ajuda sobre o que deve fazer para a Hilda Bruxida voltar a ser bruxa. Ou qualquer coisa que você tenha escrito nesse sentido, também tá certo, ok? Releia. Releia essa partinha aqui, ó. 13 chaminés, Campo das Urtigas, dia 15, névoa-feira. Ligue cada uma das expressões ao que ela se refere. Então, ó, o que quer dizer 13 chaminés? O que quer dizer dia 15, névoa-feira? E o que quer dizer Campo das Urtigas? Dia do mês e da semana em que a carta é escrita. Então, qual dessas opções aqui é o dia da semana que a carta está sendo escrita? Esta daqui, ó, dia 15, névoa-feira. Tá num formato diferente, porque névoa-feira no nosso calendário não existe. Mas também não existem bruxas, né? Na nossa realidade. Então, esse é um mundo da fantasia com datas inventadas também, tá? Mas aqui, só pelo esse formato, a gente já dá para saber que a data é essa daqui, ó, dia 15, névoa-feira. É como eles chamam lá no mundo deles, no mundo da fantasia. Lugar de onde Ronroso está escrevendo, tá? Então, aqui, ó, 13 chaminés e Campo das Urtigas. Ó, 13 chaminés, Campo das Urtigas. Este daqui é o local e este daqui é a data, tá? Então, essas duas opções vão ligar aqui no quadradinho, o lugar onde o Ronroso está escrevendo. Os dois são referentes a um lugar, tá? Converse com os colegas. Estas informações do início da carta são verdadeiras? Então, aqui é uma discussão sobre aquilo que a gente disse, né? Esse tipo de data, ela não existe na nossa realidade. São datas inventadas, imaginadas, tá? Então, ele estava pedindo aí para a gente conversar sobre isso, que a gente já acabou falando antes. 6. Veja que interessante a criação dos nomes dos personagens desse texto. Leia em voz alta. Caro tio MC Cabro. Se Ronroso o chama de tio, MC Cabro deve ser... Então, a gente sabe que o Ronroso é um gato, né? Então, o tio de um gato, ele pode ser o quê? Um morcego, uma salamandra, um gato ou um sapo? Um gato, porque é da mesma família dele, quer dizer, da mesma espécie, tá? Então, a gente imagina aqui que também seja um gato, tá? Que palavra o nome do tio MC Cabro pode lembrar? Então, quando a gente fala MC
abro. Eu até quando fui ler da primeira vez, eu já li, né, de intuição, eu li macabro, né? E depois eu corrigi, era emiciabro. Então, qual é a palavra que emiciabro lembra quando a gente fala? É a palavra macabro. A gente pode até confundir aí como eu confundi no início, na hora que eu fui ler, tá? Então, aqui, ó, só escrevam aqui embaixo, macabro. O que a palavra que você descobriu pode significar? Aí eu posso pesquisar aqui na internet mesmo, no Google, tá? Significado da palavra macabro. Ó, então aqui já aparece, ó, macabro. Macabro é um adjetivo, por quê? Porque ele dá característica a algo, tá? Então, algo, né, é macabro. Por exemplo, aquela casa é macabra, tá? Casa é o substantivo e o macabro é o adjetivo. É algo que dá uma característica à casa, tá? Então, aqui o macabro, ele é um adjetivo e olha os significados, ó, relativo à morte ou a mortos. E depois, aqui quando tem 1 e 2, quer dizer que pode significar essa primeira coisa, né? Ou essa segunda coisa que depende do contexto aí onde essa palavra está inserida, ó. Aqui, ó, que desperta horror, hediondo, horrendo. Então, o que que é? É algo assustador, né? Algo que provoca aí o horror. Então, é isso que a gente vai colocar aqui, ó. O que essa palavra que você descobriu pode significar? Horrível, aterrorizante, assustador. São algumas das sugestões aí que vocês podem escrever na C. D. Observe o nome ronronroso. Que palavra você conhece que lembra este nome? Então, aqui ele dá algumas possibilidades. Aí, gente, não tem certo ou errado, tá? Pode ser algo, quando você fala ronronroso, que palavra que você lembra? O que que vem à sua cabeça? Aqui ele deu algumas sugestões, mas pode ser alguma coisa que veio à sua cabeça quando você pensou nessa palavra e que não está aqui na resposta, tá? Então, aqui ele coloca ronronar, horroroso, amoroso, tá? São algumas palavrinhas que ou têm o mesmo significado, no caso de ronronar, ou que tem uma sonoridade parecida, ó, ronroso, horroroso, amoroso. Então, aí tem algumas letrinhas iguais que dá essa sonoridade parecida, por isso que ele colocou, porque uma pode lembrar a outra, tá? Se você pensou em alguma outra e colocou aqui, tudo bem também. E o nome Hilda Bruxilda? Lembra qual palavra? Aqui ele colocou. Para ele, né, que escreveu aqui as respostas, lembra bruxa. Hilda Bruxilda lembra uma bruxa, tá? Mas pode ser qualquer outra coisa que você tenha pensado aí que veio na sua cabeça. 7. Escreva a seguir uma das coisas que Hilda Bruxilda não queria mais fazer como uma bruxa. Então, a gente vai voltar lá no texto e a gente vai ver que lá na carta ele deu alguns exemplos das coisas que a Bruxilda não queria fazer, tá? Então, ó, minha bruxa não quer ser bruxa. Aqui ele vai falar várias coisas, ó. Ela se recusa a gargalhar como bruxa, uma das coisas. Outra coisa, não quer montar em vassouras. Outra coisa, não usa pernas de sapo, olhos de salamandra, asas de morcego em nossas poções. E outra coisa, não quer saber de assustar as crianças. Então, você pode pegar qualquer uma dessas coisas que ele falou aqui e colocar como resposta lá. Aqui na 7, tá? 8. O que Hilda Bruxilda faz e que não é visto como coisa de bruxa? Então, lá no texto, logo que ele fala as coisas que ela não quer fazer, que seriam de bruxa, ele fala o que ela só quer fazer, né? Que é assistir TV, fazer compras, né? E fazer amizade com pessoas não bruxas.
Então, vocês podem colocar essa resposta aqui, pode copiar lá do texto ou daqui, ó. Faz compras, assiste TV e faz amizade com não bruxos. Releia um trecho da carta. Então, aqui é um trechinho da mesma carta, tá? Você sempre me disse que se eu estivesse encrencado, deveria te procurar. Pois é, estou com um problemaço. Ajude-me. Minha bruxa não quer ser bruxa. Ela se recusa a gargalhar como bruxa, não quer montar em vassouras, não usa pernas de sapo, olhos de salamandra, asas de morcego em nossas poções. E não quer saber de assustar as crianças. Só pensa em fazer compras, assistir TV e fazer amizade com não bruxos. Letra A. Observe as palavras escritas em letras maiores, que são ó, ajude-me, né? E, não. Qual é a intenção do ronronroso ao fazer isso? Então, é como eu falei a hora que eu li lá para vocês. Por que ele escreveu isso daqui maior, né? Grifou aqui em outra letra, em letra maiúscula. Por quê? Porque ele quer chamar atenção para essa palavra. A pessoa que está lendo tem que dar ênfase a isso, como eu disse lá no começo, tá? Então, ó, o que ele colocou aqui no livro como resposta. Espera-se que os alunos percebam que o honroso quer chamar a atenção do tio para o que considera importante na sua mensagem, que foi o que eu expliquei para vocês. B. Esse jeito de escrever com letras maiores, pedindo ajuda, mostra que o honroso tinha intimidade com o tio? Ele tinha. Pelo jeito dele escrever, né, dá para entender que ele tinha intimidade, porque ele até mesmo cita que se ele tivesse algum problema, para ele procurar o tio. Então, quer dizer que tem uma relação de intimidade entre os dois. Honroso não costumava falar com o tio. Isso é verdade? Não, não é verdade, porque se fosse verdade, não teria essa intimidade aqui que eu citei entre os dois, né? Dele procurar quando tiver com algum problema e tudo mais. Então, essa questão aqui a gente não vai colocar X. Próxima. O tio era uma pessoa bem próxima ao honroso? É a mesma coisa que a gente falou agora, né? Dá para perceber que eles têm uma intimidade. Se eles têm uma intimidade, eles são pessoas bem próximas. Então, pode assinar que essa alternativa é certa. Ronronroso não podia ser espontâneo, íntimo. Então, a gente vê na carta que ele escreve com espontaneidade, ele vai escrevendo o que vai passando na cabeça dele, né? Dá detalhes e tudo mais. Então, essa questão aqui também não é certa, tá? Ele foi espontâneo e íntimo, sim, na carta. Ronronroso era espontâneo ao falar com o tio? Sim, ele tinha essa liberdade de falar com o tio, tá? Então, ele sabia que ele podia escrever do jeito que ele quiser, como ele quiser, não precisava ter uma formalidade na escrita, tá? Diferente de você escrever uma carta para uma autoridade, por exemplo. Você não vai escrever desse jeito, com essa intimidade, você vai ser mais formal. 10. Em uma carta, há 2 elementos que não devem faltar. Escreva o nome que correspondem a esses elementos à carta que você leu. Então, numa carta, a gente sempre tem destinatário e remetente. Não pode faltar essas duas coisas. Por quê? A gente precisa saber para quem essa carta vai ser entregue e a gente precisa saber quem escreveu essa carta, tá? Então, ó, destinatário é quem a carta é enviada. Lembra, ó, destina. Eu estou destinando a alguém esta carta, tá? Então, destinatário é para quem eu estou escrevendo, para quem a carta vai ser enviada. E o remetente é quem está escrevendo, quem enviou a carta, tá? Então, aqui vocês completem, vê se tá certinho aí com o de vocês. Destinatário, quem recebeu a carta foi o tio e quem escreveu foi o ronronroso. Próxima página. Leia as legendas abaixo e circule com as cores indicadas as partes correspondentes na carta de ronronroso. Então, aqui, ó, vocês vão achar
onde está o local e a data da carta, e vocês vão circular aí de azul, que é aqui, bem no comecinho, tá, gente? Como a gente já viu. Depois, saudação e destinatário. Saudação é um oi, olá, caro, querido, tá? Então, aqui ele escreveu, caro tio Macabro. A saudação é caro, né? Quer dizer querido, e destinatário MC Abro. Então, aqui vocês circulem de rosa. E de verde, a mensagem principal, que é o corpo da carta. Então, aqui, ó, depois do destinatário, tudo isso daqui, ó, é o corpo da carta. Quando ele começa a relatar os fatos, né? Escrever a mensagem para o tio, é esta parte aqui. Então, vocês podem circular de verde. Despedida. Então, aqui, ó, despedida. Seu sobrinho honroso. Então, aqui, no finalzinho, ele se despede, dizendo, seu sobrinho honroso, tá? Então, vocês circulem aí de amarelo, ok? 12. Releia. PS. O nome dela é Hilda Bruxilda, apelido HB. É comum encontrar as letras PS, assim escritas ao final das cartas, depois da despedida e da assinatura. Qual é a provável razão de Honroso ter colocado essas letras com a frase acima, tá? Então, lembra quando eu li a carta, eu falei para vocês, ó, quando coloca o PS, é porque ele quer fazer uma observação de algo que ele esqueceu de citar no corpo da mensagem, tá? E é exatamente isso que ele coloca aqui, ó. Provavelmente percebeu que havia se esquecido de citar o nome da bruxa em que se referia, tá? Então, ele esqueceu de contar algo, aí ele contou lá no final, com as letrinhas PS. Carta é uma forma de correspondência usada para pessoas se comunicarem por escrito quando estão distantes. Nos dias de hoje, que outros meios de se comunicar Honroso poderia ter utilizado? Registre no caderno. Então, por exemplo, quando você quer falar com uma pessoa que está distante de você, qual meio que você pode utilizar, tá? Então, aqui, ó, ele coloca sugestões: e-mail, SMS, mensagem instantânea por celular, que é o WhatsApp, que a gente usa bastante, né? Ou as redes sociais aí, Facebook, entre outras, né? Então, eu posso mandar um WhatsApp para uma pessoa que está lá em outro estado, em outro país, que ela vai receber e é mais rápido que a carta, né? Porque a carta você tem que colocar no correio, tem que chegar até a pessoa, aí ela vai responder, vai enviar por correio de novo. O WhatsApp você manda, a pessoa recebe na hora, e se ela puder, ela responde na hora também. Última página, 14. Se Ronroso tivesse de enviar a carta pelo correio, ele precisaria preencher um envelope para colocá-la dentro. Vamos ajudar. Então, ó, aqui são todos os elementos que a gente preenche numa carta, tá? Por quê? Porque o carteiro, a pessoa que vai entregar a carta, ela precisa dessas informações aqui para saber o quê? Qual é o nome da pessoa que ele vai entregar, qual é a rua que ele vai entregar, em qual cidade, tá? E o CEP? O CEP, ele é um código em números correspondente a cada rua, tá? Então, ó, o nome, aqui, ó, rua. Aqui, gente, vocês podem inventar, tá bom? Aqui ele tá dizendo, ó, a resposta pessoal. Quer dizer que vocês podem inventar uma rua, pode inventar uma cidade e um CEP. Eu sugeria que vocês colocassem algo fantasioso também, tá? Então, Rua da Magia. Então, pensa alguma coisa aí que pode ter a ver com o contexto da carta, né? Essa história de bruxa, de gato, de magia, né? Então, pense em algo aí para colocar aqui. Podem inventar. Aqui é a parte do remetente. Por quê? Porque se o carteiro não achar
esta pessoa, esta rua, esta cidade, a carta ela volta para quem escreveu. Então, por isso que é importante colocar os dados do remetente também, ó. Nome, Ronroso. Aqui a gente não vai precisar inventar. Por quê? Porque já constava lá na carta. Lembra? Rua das 13 Chaminés. Número vocês podem inventar, na cidade de Campo das Urtigas. E o CEP também não tinha, então vocês podem inventar, tá bom? E aí, por hoje é só, pessoal. Aqui vocês não precisam fazer, tá? Pode fazer como optativa, se quiser, mas não precisa. Então, até mais. Um beijo.